E justamente para falar mais sobre essa cobrança das bagagens em viagens aéreas, vamos conversar por telefone com o Guilherme Amaral, que é sócio da SBZ Advogados e especialista em aviação. Guilherme, bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Clévio. Bom, começamos então pela pergunta da nossa enquete. O Ministério Público Federal já sinalizou que vai entrar com uma ação questionando a legalidade da ação. O senhor acredita que essa medida, então, deve ser barrada? Eu acredito que não, Lidiane. Acho que essa medida do Ministério Público, se de fato eles entrarem com essa ação, não deve ser bem sucedida. A separação do serviço de bagagem do serviço de transporte aéreo de passageiros não é prejudicial. A gente está hoje, nesses primeiros dias, vendo uma falta de informação, que é normal, porque é um serviço bastante complexo e as pessoas não conhecem a fundo, mas existe uma confusão entre separar as cobranças e adicionar uma nova cobrança. Então, eu estava ouvindo aí as opiniões que os telespectadores de vocês já mandaram, e existe a percepção de que essa cobrança de bagagem está embutida na tarifa. E isso é verdade. Como disse o Cléber, hoje quem compra um bilhete de passagem para qualquer voo já está pagando junto pelo serviço de transporte da bagagem. Qual é a ideia da nova resolução? É que esse componente do preço saia de dentro da tarifa da passagem e passe a ser cobrado como um serviço à parte. Então, embora exista uma desconfiança, e essa desconfiança é normal, porque no mercado brasileiro a gente está acostumado a ver uma demora no repasse de diminuição de custo para o preço final do serviço, mas essa desconfiança de que o valor vai ou não ser excluído da tarifa para depois ser cobrado só como bagagem, deve desaparecer ao longo do tempo, conforme o serviço for mostrado, porque o histórico do mundo hoje, onde esse modelo foi implementado, é sim de surgimento de novas tarifas muito mais baixas, onde o passageiro pode escolher esse modelo mais barato se ele tem o desejo de utilizar só o transporte, e você tem alternativas mais caras se você quer também transportar bagagem ou adicionar outros serviços ao bilhete. Doutor Guilherme, esse é um serviço muito comum em companhias de baixo custo, chamadas de low cost, que a gente encontra nos Estados Unidos, no Canadá e também na Europa. Em algumas viagens que eu fiz, eu tive a oportunidade de usar e fui pego de surpresa, porque o bagageiro do avião sempre comporta menos bagagem do que a gente tem a liberdade de levar. Aqui no Brasil, agora, com o adendo de 10 quilos. Num caso como esse, por exemplo, que o passageiro, então, decide optar pelos 10 quilos, mas não consegue acomodá-lo no avião, o que ele pode fazer? Porque vai ser um problema muito sério. A gente já tem falta de espaço interno no avião, porque muita gente abusa, leva malas acima do peso e do tamanho. Daqui para frente isso tende a piorar, não? Então, essa é uma medida da ANAC, Cláudio, bastante inteligente para diminuir um pouco essa sensação de perda dos passageiros. Então, o que antes era no máximo 5 quilos, agora passa a ser no mínimo 10. Então, a companhia aérea vai poder regulamentar a bagagem de mão, mas todo mundo vai ter o direito de levar no mínimo 10 quilos. O que acontece se todos levarem 10 quilos e aquilo não couber no bagageiro do avião? A empresa tem que colocar aquilo no porão da aeronave sem custo. Então, na prática, você tem o direito de transportar 10 quilos de bagagem sem nenhum custo, a princípio como bagagem de mão, mas se dentro das regras de tamanho, é claro que às vezes você vai querer levar um bem que é leve, está dentro dos 10 quilos, mas tem uma dimensão como uma prancha de surf. Aquilo pode ser limitado pela companhia aérea, porque você também tem limitação técnica do que pode ser levado a bordo. Mas se dentro das regras de tamanho da companhia e dentro desse limite de 10 quilos o item não couber no bagageiro dentro da aeronave, ele tem que ser despachado sem custo, que é aquele despacho que acontece ali na hora do embarque mesmo. Então a empresa pega esse item, dá uma etiqueta para o passageiro e despacha aquilo no porão. Então não existe o risco de você não conseguir levar os seus 10 quilos se eles estiverem dentro do limite de tamanho que a empresa pode colocar. Guilherme, bom, as pessoas, claro, estão aí apreensivas justamente porque pensam que, além da cobrança da bagagem, as passagens não devem sofrer redução. Como a gente bem colocou aqui, esse despacho de bagagem hoje já faz parte do preço da passagem. A gente pode esperar, então, uma redução de quanto no valor das passagens a partir do momento que essas medidas entrem em vigor? É difícil colocar um percentual, Lidiane, porque hoje o que limita o preço de uma passagem aérea no Brasil é o próprio mercado.
Então, essa ideia de que as empresas agora vão cobrar, além do preço da passagem, o despacho da bagagem, ou seja, vai ficar mais caro voar, ela não é real pelo seguinte: as empresas hoje não têm um teto na tarifa. Se o mercado aceitasse um custo maior, elas já praticariam esse custo maior. As empresas aéreas são empresas que existem buscando lucro e estão até com dificuldade de obter esse lucro. Nos últimos 2 anos, a gente teve bastante notícia de prejuízo. E elas têm sistemas bastante sofisticados para entender o mercado e descobrir qual é o máximo que elas podem cobrar. Hoje, elas cobram o máximo que elas podem, de acordo com o que o mercado aceita pagar. Então, não existe a possibilidade de amanhã elas cobrarem mais que isso, ou seja, acrescentarem o preço da bagagem, porque a resposta prática disso é: o mercado não aceita esse preço, porque se aceitasse, elas já o cobrariam hoje. Então, eu não consigo te dizer, e ninguém vai conseguir te dizer qual é o percentual de redução possível, porque tem vários outros fatores que influenciam, como o preço do petróleo, do combustível, outros custos que estão por trás disso. E o preço da passagem varia dia a dia, varia de acordo com a época do ano, antecedência que você compra. Então, não existe uma conta matemática, mas eu vou te dar um dado que demonstra que a tendência, de fato, é uma redução. Há muitos anos atrás, quando a gente teve a discussão governamental de desregulamentar a tarifa do bilhete aéreo, ou seja, liberar o preço das passagens, que antes era regulamentado pelo governo, existia a mesma preocupação, que a partir da desregulamentação as companhias aéreas iam cobrar quanto elas quisessem, então o transporte ia ficar mais caro. Desde a desregulamentação até hoje, o preço médio do transporte aéreo no Brasil caiu 53%, já atualizado para a inflação. Ou seja, colocados no mesmo patamar, o valor pré-desregulamentação e o valor hoje tem essa diferença, hoje inferior, de 53%. Então, uma redução de mais de metade do preço das passagens, com uma medida que à época sofreu a mesma crítica, que se estaria dando liberdade às companhias para elas cobrarem mais. Da onde vem esse efeito? Quando você motiva a concorrência, quando você dá escolha para o passageiro, informa o passageiro, você passa a ter perfis diferentes no mercado. Esse perfil diferente, o Kleber acabou de contar da experiência dele, de viajar para o exterior e usar uma empresa low cost. O brasileiro volta da Europa muito feliz que conseguiu voar pagando 10, 20 euros numa passagem super barata. E no nosso mercado a gente não tem isso. E hoje a gente não tem isso exatamente por esse engessamento das regras que faz com que todas as passagens tenham que ser iguais. Como todo mundo é obrigado a oferecer as mesmas coisas, porque existe uma extensa lista de direitos, vamos dizer assim, regulamentados, a gente acaba tendo produtos muito similares com preços muito similares. Essa regulamentação permite que, no futuro, a gente tenha uma empresa low cost no Brasil e a gente possa ter a mesma sensação que a gente tem no exterior de fazer um voo extremamente barato. E aí, para resolver o problema que o Clévio disse, das pessoas não serem surpreendidas, o trabalho das companhias aéreas e o trabalho da ANAC também é um trabalho de informação e conscientização desse mercado consumidor. Se o passageiro entende como funciona, entende as opções e escolhe aquilo que é adequado ao perfil dele, ele não tem prejuízo nenhum. Pelo contrário, ele tem uma melhora no poder de escolha e vai estar comprando coisas mais adequadas ao perfil dele, ao que ele quer gastar. Tá ótimo. Nós conversamos aqui com o Guilherme Amaral, especialista em aviação e também sócio da SBZ Advogados. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Guilherme. Obrigado a vocês. Bom dia.